Fala pessoal, eu sou o Thiago Moreno e está começando mais uma edição do Semana Motor1.com Brasil. E o grande destaque ficou para a Ford, que lançou novas versões da Ranger com cabine simples, de olho no trabalho e no agro. Aí vão ser duas configurações de cabine simples para a Ranger, começando com a chassi cabine e também uma cabine simples tradicional com caçamba. Os preços vão partir de R$ 248.600. Aí, independente da configuração, o motor vai ser sempre o mesmo, 2.0 turbo diesel, que já está sendo fabricado na Argentina. Ele entrega 170 cavalos de potência e 41,3 kgfm de torque. Mas aqui é interessante notar que, apesar da vocação para trabalho dessa Ranger cabine simples, a Ford está dando a opção de câmbio manual ou automático de 6 velocidades. Quem preferir dar uma folga para o pé esquerdo do motorista vai pagar R$10 mil a mais. E de acordo com a Ford, o consumo aí em ciclo combinado, entre estrada e rodovia, fica na casa dos 10,7 km por litro. Com um tanque aí de 80 litros, a autonomia da picape chega aí a 860 km, o que é bom para quem trabalha porque para menos para abastecer. A Ford também mirou direto na Hilux cabine simples e também nas versões WT da Chevrolet S10, e quer superar as duas com um pacote de equipamentos mais recheado. De série, a Ranger cabine simples vai trazer 7 airbags, ajuste elétrico dos espelhos, acendimento automático dos faróis, painel de instrumento digital e central multimídia. Além disso, o volante tem ajuste de altura e profundidade e comandos para o áudio e piloto automático. Como bom veículo de trabalho, está vindo com rodas de aço de 16 polegadas e pneus de medida 255/70 de uso misto. Na última edição do Semana, vocês reclamaram que a gente não está falando todas as medidas dos carros, então segura aí. A Ranger cabine simples, tanto a chassi quanto a com caçamba, tem 5,37 m de comprimento, 1,91 de largura, 1,88 de altura e 3,27 de entre-eixos. O que vai mudar um pouco é a capacidade de carga, que é de 1.223 kg na cabine simples manual e 1.170 kg na cabine simples automática. Para a chassi cabine, sem o implemento, são 1.371 kg para manual e 1.318 kg para automática. O volume da caçamba da cabine simples é de 1.690 litros. Os preços partem de R$ 248.600 para XL chassi cabine com câmbio manual e podem chegar a R$ 266.600 pela XL cabine simples com caçamba. Outro lançamento que impactou nessa semana foi o GAC GS3. Aqui é interessante pontuar que o GS3 é o primeiro carro da GAC com motor apenas a combustão. Segundo a marca, ele vai concorrer aí com Volkswagen T-Cross, Jeep Renegade e Hyundai Creta, apesar do tamanho dele ser mais próximo de um Compass. O carro já está em pré-venda com sinal aí de R$ 4 mil, mas a marca não falou de preços. A nossa expectativa é que os valores fiquem entre 130 mil e 160 mil reais. Nas medidas, o GS3 tem 4,41 m de comprimento, 1,60 m de altura, 1,85 m de largura e 2,65 m de entre-eixos. No visual, o GS3 tem essas linhas bem chamativas, com a grade bem entrecortada, que chama a atenção. Embaixo do capô está vindo um motor 1.5 turbo, rodando somente com gasolina, e trabalhando em conjunto com um câmbio de dupla embreagem com 7 velocidades. Nesse caso, ele entrega 177 cavalos de potência e 27,5 kg de torque. O consumo aí homologado pelo Inmetro é de 10,2 km por litro na cidade e 11,6 na estrada. Na parte de segurança, ele já traz piloto automático adaptativo, assistente de manutenção e mudança de faixa e frenagem autônoma de emergência. Lembrando aí que o GAC GS3 tem potencial para ser o primeiro carro flex da marca no Brasil. A Renault também deu o que falar nessa semana, apresentando um novo plano estratégico com mais de 20 lançamentos esperados e mirando bastante os mercados fora da Europa, o que inclui o Brasil. Mas o que mais chamou a atenção mesmo foi o Bridger Concept, que parece um mini Duster, vai para a Índia, mas tem tudo para chegar ao Brasil também. Vale lembrar que no mercado indiano, os carros que têm menos de 4 metros de comprimento pagam menos impostos, então esse segmento é bastante importante por lá. Segundo a Renault, o Bridger Concept deve virar um SUV de fato lá em 2027 para o mercado indiano. Só que esse conceito foi para mercados emergentes, não só a Índia. E apesar de ser um pouco mais alto e também um pouco mais quadrado, o Renault Bridger usa a plataforma RGMP Small, a mesma do Kardian brasileiro. Por isso, a gente aposta aí que esse carro pode acabar vindo para o Brasil em algum momento. Entre as opções de motorização estão aí o 1.2 aspirado a gasolina, como a versão de entrada na Índia. Entre as opções de motor, deve aparecer um 1.2 aspirado, que é bem comum lá no mercado indiano, e um 1.0 turbo como o do Kardian. Até uma versão 100% elétrica não está fora aí das cartas. Outro tema que deu o que falar nessa semana foi o anúncio da Hyundai da semana passada, falando de um terceiro modelo nacional fabricado em Piracicaba. E vocês aqui no Motor1 já ficaram sabendo que esse carro não vai ser o Bayon, porque ele vai ser apresentado nesse ano
E se fosse ser o SUV de fato, esse carro já estaria rodando em teste. Sabe o que está rodando em teste? O i20 de nova geração. O que a gente sabe até agora é que a Hyundai não vai tirar o HB20 de linha e nem o Creta, com esse terceiro produto chegando aí para ficar entre os dois. Mas até aí, tudo bem, se o i20 vai ser o terceiro produto, como é que fica o Bayon? Esse é um novo SUV compacto que já tem na Europa e a nova geração ainda está rodando em testes na Europa. Provavelmente para o Brasil deve ficar para um segundo momento, provavelmente 2027. E aí sim, especulando, a gente pode apostar talvez na saída de linha do HB20 para 2027, focando em i20, Bayon e talvez o Creta. Lembrando que a próxima geração do Creta também deve crescer. Vocês acharam que não ia ter carro chinês nessa semana? Acharam errado, porque a Avatar divulgou os preços do Avatar 11. Lembrando aí que a Avatar é uma marca aí de luxo do grupo Changan que está chegando ao Brasil com a Caoa. O Avatar 11 é um SUV coupé elétrico de luxo que vai chegar aqui ao país com opções de 4 ou 5 lugares. Ele vai oferecer mais de 40 combinações entre cores e acabamentos internos, e serão duas configurações, uma custando R$ 599.990 e a outra R$ 619.990. Esse posicionamento vai colocar o Avatar 11 no mesmo mercado de Audi Q8 e-tron, BMW X e até Porsche Macan elétrico. Números para brigar com essa galera ele tem, são 585 cavalos de potência e 66,3 kg de torque. O 0 a 100 aí já vem na casa dos 3,9 segundos. Para alimentar tudo isso, o carro tem uma bateria de 116 kWh, uma bateria que é fornecida pela CATL e pelo ciclo chinês de teste, que é bem camarada, 710 km de autonomia. Enquanto estava todo mundo esperando a chegada do novo Sonic, a Chevrolet do nada confirmou que o Onix Active vai voltar. O que a Chevrolet divulgou por enquanto é bem inicial, alguns sketches desse novo carro, que retomam o nome do passado aí, que era uma versão aventureira do Onix. A gente ainda não tem informação de motorização ou de preço, mas a gente sabe que ele deve atuar entre o Onix Hatch e o Sonic SUV. A gente ainda não tem as informações sobre motorização, mas provavelmente vão ser as mesmas do Onix. O que a gente sabe até agora é o que a gente viu nos sketches e as informações de que a suspensão vai ter 61 mm a mais de altura em relação ao Onix Hatch. Além disso, visualmente vai ter alguns elementos pretos, no para-choque dianteiro, o emblema da marca, e também rack de teto e o espelho ali pintado de preto brilhante, provavelmente. Aí provavelmente a Chevrolet vai ter uma estratégia muito parecida com a da Volkswagen e da Fiat. Então a gente tem um Terra e um Nivus, e a gente também tem um Argo Trekking e um Pulse. O carro aí, o novo Onix Active, vai ficar entre o Onix Hatch e o Sonic, que vai ser um SUV coupé. E no Momento Inside Events dessa semana, o destaque ficou para a MG, que lançou o 4X. O 4X é a versão SUV do MG4, carro que já é vendido aqui no Brasil. Aí a aposta da marca é aumentar o portfólio em cima da plataforma do MG4, com o 4X atendendo aí um segmento bastante concorrido. Nas medidas, o MG4X tem 4,39 m de comprimento, 1,84 de largura e 2,75 de entre-eixos. Um dos destaques ficou para a bateria, que é de estado semissólido. E segundo a marca, são 510 km de autonomia no ciclo chinês, o que deve dar entre 350 e 400 se fosse homologado no Brasil. A marca ainda não mostrou fotos do interior do carro, mas falou que ele vai ter uma parceria com a Oppo, que é uma fabricante chinês de smartphones. A ideia é integrar tanto o smartphone quanto o carro de uma forma contínua. E por enquanto é só, pessoal. Até mais!